Olá, meus amores. Estou aqui presente para mais uma aula com vocês, tá? E hoje direcionada ao gênero textual Histórias em Quadrinhos. Tá? Então vamos retratar um pouco sobre o que são as histórias em quadrinhos e como trabalhar com as histórias em quadrinhos, a origem da história em quadrinhos no mundo, no Brasil, tá? Peguem aí um caderno para fazer anotações de vocês, folha, prestem bastante atenção, porque essa aula será bastante importante e de muita utilidade para quem ainda não conhece ao pé da letra as histórias em quadrinhos, tá? Vamos lá. O que é história em quadrinhos? Gente, são textos de fácil compreensão, geralmente muito apreciados pelos jovens diante da sociedade em geral. Então, diante de toda uma sociedade no âmbito geral, hoje em dia, isso não quer dizer que são só os jovens que fazem a leitura das histórias em quadrinhos. Não. Mas no âmbito geral, no âmbito apreciador, quem mais se utiliza das histórias em quadrinhos são os jovens. Então, são textos de fácil compreensão, muito apreciados pelos jovens diante de uma sociedade em geral. O que é as histórias em quadrinhos? É o nome dado à arte de narrar por meio de desenhos e textos dispostos em sequências, normalmente na horizontal, tá? Então, são histórias em quadrinhos narradas por desenhos e numa sequência, normalmente na horizontal. Essas histórias possuem os fundamentos básicos da narrativa. Então, como qualquer outra narrativa, com a história em quadrinho não é diferente. Ela possui enredo, personagens, tempo, lugar e desfecho. No geral, ela sempre irá apresentar a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Porque lembra do que eu falei, que é a arte de narrar histórias, onde ela se dispõe de desenhos, tá bom? Então, se eu utilizo desenhos, eu utilizo a linguagem não verbal. E aí, dentro de cada balãozinho daquele diálogo, há a linguagem verbal, a escrita. Então, tanto eu uso a escrita, como eu utilizo o visual, eu utilizo o desenho, tá bom, meus amores? Então, já sabemos que a história em quadrinho é um texto de fácil compreensão, geralmente muito apreciado pelos jovens diante da sociedade, e que o que é a história em quadrinho é um nome dado à arte de narrar histórias que é por meio de desenhos e textos dispostos na sequência horizontal. E essas histórias sempre elas possuem fundamentos básicos: enredo, personagem, tempo, lugar e desfecho. No geral, toda história em quadrinho ela vai apresentar linguagem verbal e linguagem não verbal, tá? Os artistas utilizam diversos recursos gráficos nesse gênero textual, com o intuito, óbvio, de trazer o leitor para dentro da história contada. Lembra que eu falei para vocês? Eles se utilizam de diversos recursos gráficos, eles se utilizam de diversos tipos. Eu coloquei uma imagenzinha embaixo, onde você vê diversos tipos de balões, porque cada balão desse tem um significado diferente, tá? Então, eles se utilizam de diversos recursos gráficos, que é para poder, com o intuito de nos levar, nós leitores, adentrarmos a história que está sendo contada. Então, para comunicar as falas dos personagens, por exemplo, são empregados balões com textos escritos. O formato desses balões transmite intenções distintas. Então, quando eu tenho um balão com linhas contínuas, eu sugiro que é uma fala em tom normal. Mas quando eu tenho balões com linha tracejada, indica que o personagem está sussurrando, falando bem baixinho. Já quando ele apresenta contornos em formas de nuvem, está pensando. E já os balões com traços bastante pontiagudos exibem grito, espanto, raiva. Então, cada balão que aí eu coloquei uma imagenzinha para vocês observarem. Então, cada balão desse tem uma representação, transmite uma intenção, porque qual é a função do artista? O artista que produz a história em quadrinho, ele se utiliza de diversos recursos gráficos para quê? Para
podermos adentrar a história que está sendo contada. Então, nesse caso, são os balões, cada balão ele representa uma intenção distinta. E aí, foi como eu acabei de dizer para vocês, os balões com linhas normais, tracejadas, indicam, com linhas contínuas, indica que o personagem está falando em tom normal. Os balões com linhas tracejadas indica que o personagem está sussurrando. E os que apresentam contornos em forma de nuvem, sempre pensamos quando a gente está todo desenho, seja ele na história em quadrinho ou um desenho que possa ser assistido, quando coloca a nuvenzinha é porque ele está pensando, estou pensando em algo, tá? Então, já os balões com os traços pontiagudos, esses sim, exibem, para dizer que estamos gritando, estamos com raiva, estamos esbravejando, tá? As histórias e quadrinhos e as onomatopeias. Lembram que esses são dois conteúdos que se entrelaçam, pois o que são as onomatopeias? São palavras que tentam reproduzir o som do nosso cotidiano. E aí, ela também se apresenta em um recurso que é bastante explorado dentro das histórias em quadrinhos, porque ela vem dar ênfase, ela vem mostrar, ela vem querer explorar de nós leitores a adentrarmos na história e saber do que é que está se passando. E aí eu coloquei uma imagem ao lado da Mônica com muita raiva, com raiva do Cebolinha, e ela faz pof. Pof é como se fosse uma pancada. E aí quando na imagem abaixo ele está vendo estrelinhas, ou seja, ele levou uma coelhada, né, que é o coelhinho que ela utiliza, uma coelhada na cabeça da Mônica. Então eu coloquei. Outro recurso bastante explorado são as onomatopeias, definidas como palavras que tentam reproduzir o som. Exemplo, cabrum, cabrum, o som de um trovão. E tic-tac, 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 o som dos ponteiros dos relógios. E entre outras diversidades que eu já falei aqui nas nossas aulas sobre as onomatopeias, e entre outras palavras que tentam reproduzir os sons do nosso cotidiano, tá? Então, ela é de bastante importância dentro da história em quadrinho, porque ela traz ênfase, ela traz toda a emoção, toda a ação a ser retratada dentro daquela história que está sendo narrada, tá bom? Então, aí eu vou falar para vocês agora, agora a Tia falou com vocês sobre a questão de toda a questão direcionada às histórias em quadrinhos, as onomatopeias, o que são as histórias em quadrinhos. Agora eu vou falar a origem da história em quadrinho. E aí eu coloquei como se fosse um ciclo, né? A história em quadrinho. A primeira história em quadrinho que tem características que conhecemos nos dias atuais foi publicada nos Estados Unidos da América em 1894 em uma revista chamada Tooth. Então, a primeira história em quadrinho é de 1894, ela foi publicada na Tooth pelo americano Richard Okoff. Meses mais tarde, o jornal The New York World começou a publicá-la oficialmente. De início, a primeira história em quadrinho foi em 1894 por uma revista, a Truth. Só que meses depois, devido o grande marco da história, a grande diversidade de narrativas naquela revista, o jornal New York World começou a publicar oficialmente. Então, as histórias em quadrinhos intitulou-se de The Yellow Kid, tá? Então, o que era The Yellow Kid? Era uma narrativa onde ele narrava as peripécias de uma criança que vivia nos guetos de Nova York e sempre vestida com a grande camisola amarela, tá? O personagem, ele sempre se comunicava por meio de gírias, mas numa linguagem bastante coloquial, e trazia reflexões acerca da sociedade
de consumo e de questões raciais e urbanas. Então, o T. Yellow Kid era uma história em quadrinho onde ele tentava passar de uma maneira bastante coloquial, mas utilizando muitas gírias. Ele trazia uma reflexão onde levava o leitor a analisar questões acerca de uma sociedade de consumo, de questões raciais e urbanas, tá? Então, as primeiras histórias em quadrinhos, a primeira história em quadrinhos ela foi publicada nos Estados Unidos da América em 1894, tá? Numa revista chamada True. Meses depois, o jornal New York começou a publicar. Aí, quando a história em quadrinho passou para o jornal New York, intitulou-se de The Yellow Kid, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês como era a The Yellow Kid. Era um garoto, aí para vocês verem a representação, porque ele fala que era um garoto que se expressava por meio de gírias e sempre estava vestido numa camisola amarela, né? Ele me diz aqui, era uma criança que vivia nos guetos de Nova York e sempre vestido com uma grande camisola amarela. Então aí o The Yellow Kid aí em cima. E diz a origem das histórias em quadrinhos. Então toda a origem da história em quadrinho começou aí, em 1894, com uma revista chamada Truth, e depois que ela passou pro New York World, se passou a se chamar The Yellow Kid, tá? Vejam só. Embora essa seja considerada a primeira história em quadrinho, é importante destacar que algumas manifestações artísticas a influenciaram. Sim, vai ser a primeira história em quadrinho, mas eu quero saber, professora, qual foi a influência artística? Qual foi a influência que aquele artista teve para começar a publicar a primeira história em quadrinho? Há várias manifestações artísticas que venham a influenciar. E uma delas, por exemplo, são as pinturas do século XVI nas igrejas católicas. No século XVI, as pinturas nas igrejas católicas elas vinham contando a via sacra, e nelas era possível observar a trajetória do julgamento e da crucificação de Jesus Cristo através de desenhos feitos de formas sequenciais. Então são 14 vias sacras, se eu não me engano. E se eu não me engano são 14 vias sacras, e aí vinham sequenciais, uma ao lado da outra, contando toda a trajetória do julgamento à crucificação de Jesus Cristo. Então aí é uma das manifestações artísticas que influenciaram, que pode ser considerado influenciadas a publicação da primeira história em quadrinho, mas tem várias outras manifestações artísticas. Eu trouxe um exemplo que são as pinturas do século XVI nas igrejas católicas, tá? Aí agora, vamos lá. As histórias em quadrinhos no Brasil. Primeiro eu falei da origem da história em quadrinho e agora eu vou retratar para vocês as histórias em quadrinhos no Brasil. E da mesma maneira que eu retratei a origem da história em quadrinho lá, eu também trouxe um ciclo para demonstrar todas as histórias em quadrinhos. Então, botei história em quadrinhos no Brasil, o Tico-Tico, La Semaine de Suzette, a Turma do Pererê e Turma da Mônica, tá? Vamos lá. No Brasil, a primeira revista em quadrinho foi publicada em 1905 e ela foi chamada de O Tico-Tico, pelo periódico O Malho. O periódico é como se fosse um gibi, tá? Idealizada pelo artista Renato de Castro e foi influenciada pela história em quadrinho francesa La Semaine de Suzette, tá? Então a primeira história em quadrinho, a primeira revista em quadrinho, ela foi influenciada por uma história em quadrinho francesa, tá? E que teve como personagem o mais popular garoto Chiquinho, tá? Essa foi a primeira revista em quadrinho.
que o seu principal garoto era o Chiquinho. Mas foi apenas em 1960, ou seja, 55 anos depois, porque a primeira foi publicada o Tico-Tico em 1905, aí em 1960 foi que o público brasileiro teve um gibi inteiramente colorido com a publicação de A Turma do Pererê, que é esse, gente, da foto aqui ao lado, ó. Esse da nossa foto aí ao lado, é da Turma do Pererê. E aí, através do cartunista Giraldo, tá? Então, através do cartunista Giraldo, o gibi foi apresentado pela editora O Cruzeiro, que trazia, eu acho que eu fiquei bem em cima, não foi, gente? Deixa eu mudar aqui um pouquinho, vou vir pra cá. Agora dá pra ver. Então foi através da editora O Cruzeiro e que trazia esses personagens inspirados na nossa cultura nacional, né? O Saci Pererê, o índio e toda a sua diversidade da fauna e flora, né, gente? Tá? Então todos os animais ali, as tartarugas, o tigre, é o tigre, né? O coelho, o macaco, a onça, que tigre, Prismane, a onça, meu Deus do céu, eu tô vendo tigre, é porque fica menor pra mim aqui, gente. Mas todos os personagens inspirados na nossa cultura nacional, tá? Deixa eu voltar pra cá onde eu estava. Vamos lá. A Turma da Mônica. E aí? Tia, olha, veja só, professora, eu sei que eu agora já conheço que todas as histórias em quadrinhos no Brasil começou em 1905, mas eu nem conheço essa primeira história em quadrinho, que é o Tico-Tico, e também não conheço, ou conheço pouco, a Turma do Pererê, que é de 1960. Mas eu conheço uma história em quadrinho muito importante diante de toda a estrutura de histórias em quadrinhos no Brasil e que até agora a senhora não falou. É porque eu deixei ela como ênfase principal, que é a Turma da Mônica, né? E a Turma da Mônica, em 1964, olha, veja, em 1960 foi onde criamos o gibi inteiramente colorido. Mas em 1964, por conta da censura instalada durante a ditadura militar, ela foi retirada. Então o gibi foi retirado de circulação em 1974 e só voltou a ser publicado novamente em 1975, porque ele foi retirado de circulação por causa da censura militar, da ditadura militar. O que acontecia? Não podia se publicar nada de questões jornalísticas, questões de leitura, tinha toda uma censura. E aí, devido a essa censura, a essa retenção da liberdade de se expressar no Brasil, o gibi foi retirado de circulação. Então, só 11 anos depois, em 1975, é que eles voltaram a ser publicados. Mas lá, na década de 60, foi que surgiu as histórias em quadrinhos, tá? Então, um ano antes do gibi ser retirado de circulação, em 1963, o paulistano Maurício de Souza criou a Turma da Mônica. E a revistinha fez tanto sucesso, mas tanto sucesso, que atualmente ela é publicada em mais de 40 países e traduzida em 14 idiomas. Viram, gente? A diversidade. Quem não gosta da Turma da Mônica, né? Todo mundo acho que já leu. Vocês aí de casa já leram os gibis da Turma da Mônica? Eu já fiz coleções de gibi da Turma da Mônica. E aí, gente, eu tô mostrando. Ela sempre bem enraivada, né? Mas agora ela tá um pouco mais feliz, ela é mais sorridente. Mas vejam aí a evolução de 1963, 1966, 1967, 1970. Vejam que já começou a mudar a feição dela. E aí o coelho também começou a mudar. Em 1963, o coelho era amarelo. E aí depois de 66 em diante, ele começa a ser azul. E também começa a mudar a sua feição de raiva. Os traços dela ficou bem mais expressivos, né? Então, em 1985,
ela já começou a ficar um pouco mais sorridente e em 2013 ela está bastante sorridente, né, gente? Então vejam aí a evolução da Mônica de 1963 a 2013, tá bom, meus amores? Então vejam só. Mas tem toda uma história a ser contada, inclusive as histórias em quadrinhos pelo mundo. Tem várias outras histórias, não só a Turma da Mônica, mas tem várias outras histórias que são muito famosas. Eu vou novamente sair daqui, que eu estou observando, que eu estou bem em cima do quadrinho, tá? Para vocês observarem. Então, as histórias em quadrinhos estão presentes em todo o mundo. E existem vários personagens, várias emblemáticas, tá? E uma dessas personagens é a Mafalda. E aí vocês conhecem de casa a Mafalda? Ela é uma personagem argentina, tá? Ela foi criação do cartunista argentino Quinol de 1964. Então ele criou a Mafalda em 1964, tá? E nessa tirinha a garota tem aproximadamente 6 anos, tá? E possui um pensamento reflexivo, questionador acerca da realidade mundial, sempre trazendo um ponto de vista humanista sobre as situações. Então ela sempre traz uma reflexão. As historinhas de Mafalda, ela sempre traz uma reflexão e um questionamento sobre as situações que a humanidade vive, né? Então Mafalda é muito conhecida em toda a América Latina e na Europa e se tornou um símbolo argentino. Então ela é um símbolo muito conhecido na Argentina. Quem visitar a Argentina, obviamente, irá conhecer toda a... Ela é todo o símbolo... deixa eu posicionar aqui. Todo o símbolo argentino que a Mafalda, toda a história que a Mafalda carrega em relação a sua história na Argentina, em relação ao seu país, e levando pontos. Ela é conhecida em toda a América Latina e Europa, e aí ela é um símbolo argentino que leva conhecimento, que leva reflexão a toda a América Latina, a toda a Europa, tá? Vejam só. Deixa eu só voltar aqui para baixo novamente, tá bom, meus amores? Para vocês entenderem. Pronto, vamos lá. A outra história é o Kelvin and the Rose. Quem não conhece? O Kelvin e Haroldo, não é isso? Foi a tradução. No Brasil, ela é intitulada como Kelvin e Haroldo no Brasil. Mas a pronúncia correta é Kelvin and the Rose, tá? O Kelvin a história em quadrinho Kelvin and the Rose foi criada em 1985 pelo americano Bill Watterson, e as tirinhas só foram exibidas em jornais até 1995. Então, 11 anos depois, né, as tirinhas foram exibidas, continuaram sendo exibidas até 1995 nos jornais. Nela, o garoto Kelvin vive as maiores aventuras e uma amizade profunda com o tigre Haroldo, ou Ropes, tá? Com o tigre Haroldo. E que na realidade não passa de um bicho de pelúcia, mas na imaginação acho que eu também estou na frente do Kelvin. Eu também estou na frente do Kelvin. Deixa eu passar para cá. Prontinho. Que na sua imaginação ele adora viver várias aventuras, passear por vários lugares, conhecer vários lugares novos e tem uma amizade muito grande com o tigre Haroldo. Na sua imaginação, ele é um tigre, né? Mas, na verdade, ele não se passa de um bicho de pelúcia, tá? Pronto. Então, gente, essa foi a nossa aula, onde retratávamos sobre as histórias em quadrinhos, tá? Espero que tenham gostado. Muito obrigada pela atenção de vocês. E eu quero que vocês produzam
com tema livre, mas na horizontal, com desenhos, com vocês façam, ou vocês mesmos desenhem, ou vocês vejam se conseguem encontrar para impressão só as figuras de alguns personagens com os balões, e aí vocês criem uma história em quadrinho, tá bom? É bem interessante que vocês desenhem e me mandem, tá? Desenhem as histórias em quadrinhos, façam uma história em quadrinho bem bacana, que eu estarei aguardando vocês me enviarem, tá? Um beijo grande e fiquem com Deus.